Bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui nesta segunda-feira, 1º de junho, para bater mais um papo sobre geopolítica, sobre os eventos que estão ocorrendo nas circunvizinhanças do Sistema Solar. Via Láctea mesmo, vamos dizer assim. Né? Se você estiver vindo pela primeira vez, eu vou te convidar para você fazer sua inscrição, marcar a sinetinha para receber as novidades do canal, dar uma olhadinha no nosso trabalho que já está publicado, tem várias coisas boas para ser analisada. Faça seus comentários, analise junto com a gente, a partir das variáveis que a gente está colocando aqui, argua, faça, diferente, contribua com o seu ponto de vista e distribua para os conhecidos, amigos, adversários, inimigos, para que eles também possam tomar conhecimento vamos dizer assim, das coisas assim mais ou menos bestas, como dizem que a gente trata aqui. Beleza? Pois bem, vamos ao que interessa, começando por colocar um pouco a par das novidades, os últimos acontecimentos. Obviamente que eu sempre alerto vocês que as mídias corporativas, do mundo ocidental principalmente, elas têm sempre um encher linguiça, uma tentativa de construir uma realidade, uma salvação, para o processo que não tem salvação, né? Vocês podem ver pelas notícias e tal. De forma que, às vezes, eu dou uma informação aqui que vocês vão observar, e faço, obviamente, análise, vocês vão observar, são um pouco contraponto, vamos dizer. Existe uma distorção de sentido entre a conclusão que a gente chega e a que, de fato, os analistas e os meios de comunicação corporativo querem deixar marcados em nossa cabeça. Não é isso? Pois bem, e o que aconteceu? Olha, Estados Unidos e Irã têm tentado, ainda mais o Império Americano, Gorbachev, que está muito pressionado. A situação está uma busca, a loucura dele está no sentido de que promove uma busca desesperada de uma saída para esse imbróglio que ele se meteu. E não está conseguindo achar. Por isso ele está se rendendo vamos dizer assim, a perspectiva iraniana de ir levando no banho-maria. Ele dá prazo e tem que voltar atrás nos prazos. Ele dá prazo para negociar e tem que voltar atrás. É verdade que trocam escaramucinha como agora. Ele trocou escaramuça porque o Irã fez um alerta para navios petroleiros americanos que estavam tentando passar no estreito, e aí ele resolveu atacar nos pontos de onde saiu o disparo que estava sendo dirigido aos tanques, aos petroleiros. E aí o Irã respondeu de novo atacando a base no Kuwait e tal, e derrubando um drone daqueles caros, o MQ-9. E, de certa forma, essas operações continuam, essas escaramuças. No entanto, continuam sentados lá discutindo, à exceção do que eu vou contar agora. Ora, Israel nunca respeitou o cessar-fogo, e aí manteve, no decorrer desses 2 últimos dias, ataques sucessivos ali à região sul do Líbano, norte de Israel, a ponto de fazer uma conquista que ele considera histórica, é um castelo de 900 anos das cruzadas, do tempo dos cruzados, o Beaufort. E hoje já fez alguns ataques duros à capital do Líbano, a Beirute. E isso fez o Irã se retirar, segundo eu vi as últimas informações agora, o Irã está informando que está se retirando da mesa de negociações até que o conflito no Líbano cesse, até que as ações militares do Bibi doidão, de Israel, lá no sul do Líbano, elas definitivamente parem. Senão o Irã não volta às mesas de negociação. E já está saindo a informação aqui que o Bibi doidão já deu, o Gorbachev já botou uma escriturinha lá no X dele, dizendo que já convenceu o Bibi doidão a parar com os ataques. Ou seja, os estadunidenses, Gorbachev está desesperado, ele não pode simplesmente ver o Irã sair da mesa e ele não vai ter o que fazer. A situação dele está nessas condições. Agora, na Europa, por exemplo, houve uma grande resposta massiva de drones e mísseis do urso lá na Ucrânia, e
a Ucrânia, nos últimos momentos aí, tentou atingir a maior usina nuclear da Europa, né, Zaporozhye. E aí atingiu, inclusive, fez um furo, um rombo na parede da casa de máquinas, na usina. Isso é uma coisa muito arriscada, inclusive, né? Já está tendo vistoria do pessoal da Agência Internacional de Energia Atômica, etc., e houve reclamação da Rússia, e aí a Rússia resolveu descabelar e resolveu acabar, tentar destruir todo o processo de, vamos dizer assim, os equipamentos móveis de lançamento de drones da Ucrânia. Fez um ataque agora que dizimou uma parcela muito grande desses dispositivos, né, de artilharia. Eu digo suporte de artilharia, que é os caminhões que carregam os suportes de drones, para colocar os drones no ar. Então ele fez uma destruição em massa. Isso é as coisas que tá, as duas guerras, uma coisa e a outra, né? Também aconteceu um fato assim mais estranho. Que fato foi esse? Ora, um petroleiro russo saído de Murmansk, fica no norte da Rússia, e foi no Atlântico apreendido, né, pela Marinha Francesa, né, Marinha do Macron. E aí, sobre esse fato, eu quero basicamente, segundo a tese francesa, o motivo, as razões, a fundamentação é que há um desrespeito ao direito internacional. Na realidade, a França e o Reino Unido estão numa operação nesse petroleiro que é vamos dizer assim, de fazer respeitar, de tornar efetiva uma chamada lei internacional. Lei internacional de quem? Deles, né? E sobre isso a gente poderia tratar na nossa análise hoje. Então, olha só, sobre o que eu gostaria de falar. Veja, nosso bate-papo, nós temos entendido, nós temos, vamos dizer assim, percebidos que há uma situação de morte imperial, né? Existe uma prévia de morte. E nós falamos que nessas circunstâncias, tanto geopoliticamente falando, quanto no aspecto, vamos dizer assim, das chamadas dobradiças de poder efetivo, o poder econômico, militar e tal, esse é um momento em que há uma desorganização geral. Vejam que não está tendo a ONU, as pessoas, por exemplo, recentemente, o representante russo fez reclamações na ONU, mandou a representante da União Europeia calar a boca, e a americana também, quando foram censurar, vamos dizer assim, as ofensivas russas nos últimos dias lá em Kiev, que agora ele está atacando Kiev, está indo até o ocidente da Ucrânia, fronteira com a Polônia livre, né? E aí, você vê pela forma como ocorre os bate-papos lá, as conversas, as representações, as reclamações, a estrutura da ONU ela já não funciona, ela não tem mais liga, ela não funciona, ela não existe. Nessas condições, o que eu quero dizer é que nós já estamos entrando naquele período que eu disse que seria o do caos, o do desorganizado. Por quê? Porque nós estamos no estágio em que tinha um xerife do mundo e ele, de certa forma, mantinha um mundo de regras propícias a ele, obviamente, e que ele as fazia respeitar. Ele tinha poder para fazer a ingerência nos outros países e se fazer respeitar essas regras que lhe convêm. Só que essa figura de xerife do mundo, vocês estão vendo com a situação estadunidense no Irã. Ela está morrendo, ele está rendido, ele não está conseguindo resistir nem à operação do Irã de sair da mesa de negociações. Isso é um sinal do desespero dele. O Irã sair da mesa de negociações e ele não ter como puxar de volta, seria o cúmulo do absurdo, porque só restaria a rendição. As operações militares estão todas condenadas a vamos dizer assim, a uma leitura, a uma perspectiva de realizar-se uma loucura militar.
Porque nem jogando bomba atômica, nem ocupando o Irã, não tem como ocupar, botando tropa, não tem como abrir Estreito de Hormuz, não tem nada. Ou seja, é uma potência, é uma superpotência que de repente, de uma hora para outra, se descobriu inválida. Esse é o estágio que a gente está agora. E nesse estágio que a gente está agora, quer dizer que nós estamos entrando num caos. E se estamos entrando num caos, isso quer dizer que o discurso de Macron, mais o do Reino Unido, para fundamentar a apreensão desse petroleiro russo, ele não tem nenhum fundamento. Não tem fundamento jurídico, nada. Não tem negócio de... O petroleiro está navegando em águas internacionais. Não tem esse negócio de respeitar o direito internacional, porque, aliás, não tem direito internacional nenhum nessas condições. E por que eu estou dizendo isso? Porque basta... Olha a besteira que ele está fazendo. Basta o russo resolver apreender navios britânicos e franceses e tomar, se apropriar das cargas. Ele não vai fazer, não tem o que fazer. Veja que com a ausência de um órgão que delegado, que atue como vamos dizer assim, um mediador, um árbitro, né? E um direito internacional efetivo que se faz respeitar, que aplique sanções e pode ser obedecido. Na atual circunstância, ninguém tem obrigação de obedecer sanção alguma de direito internacional nenhum. Nós estamos entrando nesta fase. Esta é a fase prévia que nós já estamos entrando. É por isso que nós batizamos de momentos do caos. Na hora que o xerife do mundo está abdicando, está deixando a sua atribuição porque já não é mais capaz de realizar essas atribuições, nesse momento o mundo está entrando no caos. E o que é um caos? Um caos não é só, vamos dizer assim, vontades não serem satisfeitas. Não é só, vamos dizer assim, um poder da força de um sobre o outro. É uma desorganização geral e uma inexistência daquilo que a gente poderia chamar de ordenamento jurídico internacional. Não tem lei alguma legal, legítima, que faça ser respeitada. Entendeu? O que eu quero dizer é que o caos não é que quem desrespeita, vamos dizer assim, a legislação, o direito internacional numa situação dessa, está cometendo infração, não. É porque, na circunstância do caos, o direito internacional, ele não se faz respeitado, ele não tem como se fazer respeitado. E não é ilegítimo desrespeitá-lo. Percebe o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, numa sociedade, olha, quando uma sociedade está morrendo sua constituição, numa revolução, por exemplo, quando uma constituição social ela está morrendo, fruto de um movimento revolucionário, aquele momento em que o caos revolucionário se implanta, não existe ilegitimidade na desobediência da Constituição que morre. Percebe? O mundo vira um caos, a situação fica estranha. Mas é preciso, para que o direito funcione de forma legítima, é preciso que baixem as armas, baixem as mãos, comprometam-se, se sentem, comprometam em todo mundo assumir parcelas das responsabilidades do direito que querem tornar efetivo. Ou seja, os estados, assim como faz os cidadãos quando abdicam da sua liberdade individual e entregam a um Estado, a uma Constituição, parcelas dessa sua liberdade, da mesma forma é com um Estado constituído. Então, os Estados precisam abrir mão de parcelas de seus interesses, de sua soberania, ou seja, aquela parcela em que ele sustenta pela força, em que ele tem a força e usa a força, ele abdica de usar essa força, delega parcelas dessa soberania e assume a responsabilidade de obedecer, de cumprir
determinados preceitos do direito internacional. Então, quando o cara diz o Estreito de Hormuz, a água, o tráfego ali é de águas internacionais, não é não. É água do Irã e de Omã. Ali é privado aquele canal. Quando a situação do mundo está agora nessas condições, as sanções foram aplicadas à Rússia, nós já batemos muito papo, nós já falamos muito sobre isso, essas sanções que tanto o Reino Unido quanto o Macron se fundamentaram para dizer que apreenderam um petroleiro russo, essas sanções elas foram aplicadas em decorrência da fragmentação do direito internacional. A situação da guerra na Ucrânia, que foi provocada pela França e pelo Reino Unido, pelo Ocidente, no caso, recebeu a resposta da Rússia, e aí aplicaram a sanção. Essa sanção é uma operação de guerra, é um braço da guerra contra a Rússia. Portanto, é ilegítima. Como ato de guerra, a Rússia pode devolver nas mesmas condições. E ela não precisa se preocupar com nenhum tipo de direito internacional. Porque é isso que a gente está entrando. Nós estamos entrando numa seara onde o mundo deixará de ter esse direito, né? A rigor, não estava funcionando com um direito internacional. Estávamos funcionando até recentemente, no período hegemônico do Império, numa relação de regras que satisfazia apenas ao Império hegemônico. Era um grupo de regras que o Império hegemônico cria e que ele as faz obedecidas pelos seus semi-iguais, não iguais, né? Porque por ser Império hegemônico ele não considera os outros iguais. Então ele elabora as regras e diz para os seus subalternos obedecerem às regras. Esse era o que eles estão chamando de direito, que não era no sentido pura e simplesmente do direito internacional que está por vir no mundo multipolar. Então eu disse, essa prévia é da desorganização, é o caos. E o caos, ele é sinal de que morre um status quo, tem um estado de coisas que está morrendo. É por isso que o caos se subleva, o caos sai à flor da pele, né? O caos sobe na borda da água. E ele só vai de novo assentar na hora em que outro grupo não vou dizer de hegemonia, mas outros polos de poderes passam a organizar o novo modelo institucional, direito público internacional que a gente está tratando aqui. E é por isso que eu estou dizendo, esse passo dado pelo Macron e pelo Reino Unido é um passo de risco, porque o russo já tem fama de devolver as coisas nessas condições. E nada impede que ele faça isso. E aí vai ser desmoralizante para o rapaz que tomou essa atitude. Porque ele não tem tutano nenhum para segurar um negócio desse com a Rússia. E na hora H, ninguém vai socorrer ele. Gorbachev está numa situação que não pode socorrer ninguém. Então esperar que depois tenha um socorro para enfrentar o russo, não vai ter. Né? É muito parecido com aquela operação quando Tony Blair, o bebum do Iraque, com Bush, resolveu um dia jogar umas bombas na Síria e de madrugada mandou os aviões sair das bases aéreas da Inglaterra e ir para o Oriente Médio. E o russo soube disso e telefonou para ele, mandou ele voltar, porque se ele não voltasse, ele ia derrubar os aviões. O que aconteceu? Voltaram para trás, não caçaram jeito de pousar em lugar nenhum. No voo mesmo fez uma volta, um semicírculo e desceu no rumo de casa. Por quê? Porque o russo garantiu, olha, assim não dá, assim não pode, tu não tem tutano. Compreenda bem, Moreno, como diz um amigo do Maranhão, né? Então, eu peguei esse fato para analisar justamente isso, essa morte da situação do status quo que produz o caos. E onde é que se apresenta o caos? O reflexo de um caos existente
essa atitude do Macron é o reflexo de um caos que está num mundo doido sem regra. E ao não ter a regra na hora, ele imagina que ele pode suplantar. Só que essas coisas, quando não tem regra, o cara, para tomar uma atitude, ele tem que ter, não é a regra, ele tem que ter o poder de fogo para garantir a posição que ele tomou. E é isso que ele não tem, ele não percebeu. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Existem os momentos em que você está no mundo do direito, você busca um árbitro e diz que você está certo e o cara mais poderoso do que você vai estar errado. E aí, como o mundo do direito funciona, está vigente, o cara mais forte obedece à decisão do magistrado, do árbitro, né? Não é o que ele tem agora. Ele não tem agora isso para se socorrer. Ele está dizendo que está fazendo um ato de pirataria para obedecer uma sanção, uma coisa de obediência ao direito internacional. Só que a coisa do direito internacional, que tinha que ter capacidade de fazer cumprir o que ele fez, o que ele deliberou e tomou atitude à frente, essa coisa não existe no mundo. Eu estou dizendo, a ONU acabou. Quem assiste às últimas reuniões da ONU, vê lá um monturo de gente falando, cada um dialeto, jogando praga um no outro. A ONU não se mete em lugar nenhum, ela não se mete, ela não quer saber se o Irã prendeu o Estreito de Hormuz, se o Kuwait pegou um cafuné no pé do ouvido, se o Bibi doidão tá matando inocente lá na faixa de Gaza. Ela não apita mais nada em lugar nenhum do mundo. Ela só apita para o Nalfas Amorim na República de Pindorama e Papai Noel. Por quê? Porque Papai Noel quer um assento lá nesse lugar onde ninguém faz nada. É um assento que é um vaso, é só para cagar. É um assento de cagar. Ele quer um assento lá. Já não existe, não tem mais nada disso. Aí você perguntaria assim, não, Valdir, mas então quer dizer que a ONU acabou? Olhe, o nome ONU é uma coisa. O que você tem que entender é o conteúdo e a forma são duas coisas diferentes. Mas para o mundo do direito, o conteúdo, as coisas mais, a substância é mais importante que a forma. Compreende? Então, vai haver uma outra coisa para substituir a ONU? Com certeza vai. O caos não é eterno. Como é que essa coisa se apresenta? Com a fraqueza e a morte dessa que está aí, como foi com a Liga das Nações? E a partir dali, os polos de poder, eu já disse, já tem Rússia, já tem China, já tem Coreia do Norte, já tem Irã, já tem Índia, todos são pontos de poder que vão, em um determinado momento, se assentar e ter em sua volta, em sua órbita, outros grupos de nações. Esse grupo de poder vai construir o novo modelo da organização internacional. E aí vai funcionar pode funcionar lá, pode funcionar num prédio em Xangai, pode funcionar num prédio na África e tal. Quem vai sentar e como é que vai ser? Vai ser outra coisa, você organizar. Tem núcleo de organização que já pode ser usado como exemplo, já pode ser puxado para fazer a experiência de instalação do novo modelo. Mas isso só ocorre por pressão. Isso não ocorre assim, tal. Lá vão ter. Ela vai ocorrer quando os grupos de poder, os polos de poder existentes no mundo, ressurgindo a partir dessa desorganização que a gente está vivendo, sentir a necessidade. Essas coisas surgem por necessidade. Quando todo mundo que tem poder, tem tacape, bota o tacape na mão e começa a descer tacape na cabeça indistintamente de qualquer um, é essa hora que é a necessidade aflora. É nesse momento que as pessoas se dão conta que é importante ter um árbitro, ter um juiz para tratar dessa coisa do direito internacional. É nessa hora que, por pressão da necessidade, veja, existe o que é necessário na filosofia. O que é necessário é aquilo que não existe possibilidade de não existir. O que é necessário vai existir sem e isso vai ser feito. É desse jeito.
Então começa com o poder de China, poder de Rússia, poder de Índia, de Irã e tal, cada um cuidando dos seus interesses. Quando os interesses começarem a se chocar, cada um agarrar o seu tacape, aí todos vão compreender, olha, é hora da gente sentar, como foi com a Primeira Guerra, como foi com a Segunda Guerra. Essas organizações multilaterais, elas surgiram destes momentos. Veja que Gorbachev quis dar uma de esperto, ele quis criar uma dele antes dessa aí morrer totalmente, e quando o mundo estava todo empiriquitado com um monte de ideias subalternas e tal, ele inventou a criação do conselho dele. Lembra? Tá morto e tal. Por quê? Porque ele virou essa coisa que está aí com os ovos debaixo da bota do Irã. Tá lá, as bolotas machucadas pelo coturno do Irã. Aí ele não tem mais tempo para se envolver com isso. Tem que se preocupar com outras coisas. Entendeu? O império está morrendo. Esse é o drama. Então, a necessidade é quem conduz e diz o momento em que uma aventura que poderia se chamar de organização de um direito internacional público, pode, vamos dizer assim, se realizar no universo, não é? Mas eu chamei a atenção só para esse fatinho aí para demonstrar como vamos dizer assim, as estruturas multilaterais e tal, elas não funcionam para regrar isso. E eu estou dizendo, do jeito que está aberto para o russo fazer uma coisa pior com o britânico e com o francês. Ele fez esse negócio aí sem ter, não tem nenhum, ele não tem pedaço, não tem lugar nenhum, alguma coisa que ele se segure para sustentar essa posição que ele tomou. Se o russo resolver agarrar o tacape e fazer um carinho no pé do ouvido dele. Observem, esperem para ver. Beleza? Enquanto vocês esperam, e eu também, nós vamos aqui, ficando por aqui. Você marca a sinetinha, faz os seus comentários, distribua para os seus amigos aí, e também ouve o W Poebo um pouquinho, beleza? Até mais. Exponho em detalhes, não me escondo em síntese. Sei do morro, sei do asfalto, trago a soberba do planalto, carrego a humildade da planície. Sou desprovido da alegria, sem os sintomas do triste. Se o bela essência da poesia é no feio da dor que ela existe, se a vida é órfã da velhice, sou uma eterna tolice. Cala chakra, decifra meu cálice. Sou desprovido da alegria, sem os sintomas do triste. Lara, lara, lara,